Aqui nós temos um sumário sobre simbologia bíblica. A simbologia bíblica é riquíssima e nos traz revelações profundas dos planos e propósitos de Deus. A simbologia bíblica deve ser dada por nós, os cristãos, o máximo valor, pois não contém, mas é a palavra de Deus em linguagem de símbolos. Neste sumário, quero trazer uma observação para melhor compreensão. Exemplo, temos símbolos pontuais, que é símbolos que pontualmente falam especificamente de algo que é sobre aquilo e não tem outra finalidade a não ser aquilo mesmo de fato que está sendo representado. Símbolos de uma liturgia, quer dizer, na Bíblia nós temos símbolos que são para identificar o rito de culto, símbolo com linguagem profética, e são símbolos que, como nós já estudamos no estudo passado, que aponta uma mensagem profética. E profecia é linguagem futurística. Não existe profecia de uma linguagem de hoje, é uma linguagem futurista. A maioria das profecias são futurísticas, apontam o futuro. Mesmo que você receba uma profecia direcionada à sua vida pessoal, ela vai indicar que Deus está prometendo cumprir aquilo que está sendo profetizado na sua vida no futuro. É claro que existe em curto, longo e médio alcance a promessa de Deus em relação à profecia. Então existem símbolos para isso. E existem símbolos que na verdade são profecias universais. Aí aqui símbolos da pessoa de Cristo. Quer dizer, a Bíblia tem símbolo que está falando propriamente sobre Cristo, é sobre Cristo, é para ser interpretado sobre Cristo. Tecnicamente está alto o som? Tá bom aí? Não? Símbolos da pessoa de Cristo e símbolos da pessoa dos salvos. Sim, tá vendo? Dá para dar um zoom no celular para vocês terem a vista melhor que aqui, não prestando atenção. A pessoa minha, né? Amém? Então, isso é um sumário. E sumário, para que a gente possa ter uma ideia, e para você ter uma ideia que nós vamos dar continuidade no estudo e passar para você. Estudo bíblico sobre o fundamento da simbologia bíblica. O simbolismo trata-se de uso distinto de imagem que nos revela significados espirituais. Todos eles vai mandar um entendimento espiritual. O símbolo calado vai falar sobre coisas espirituais. Profunda do plano de Deus. Observação. Assim como uma observação. Assim como a palavra de Deus foi escrita por homens, inspiradas por Deus, assim também os símbolos a estão. Assim como a palavra que está na linguagem literária não está na Bíblia porque um homem chegou lá e escreveu, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo, os símbolos também é uma linguagem de Deus que está na Bíblia porque foram inspiradas pela inspiração de Deus para trazer uma mensagem. Amém? Não foi homem que inventou um símbolo lá, porque existem muitas linguagens simbólicas, né? O nazismo tem um monte de símbolos, né? Símbolos taxistas, tem símbolos de linguagem de comandos, né? De tráfico, coisas desse tipo. Essa linguagem simbólica é utilizada pelo ser humano, né? Mas esses livros da Bíblia símbolos que foram Deus colocou lá e que têm significados espirituais e que nos traz uma mensagem gloriosa. Tá bem? Primeiro tópico, né? Os símbolos que representam a palavra de Deus são muitas, vamos falar de 3. São muitos símbolos que falam sobre a palavra de Deus. Repito, esse curso que nós estamos dando de 4 de Bíblia sobre simbologia, o que nós estamos passando para você sobre simbologia é um pingo do oceano. Porque a Bíblia todinha, quase que em todos os livros tem linguagem simbólica, todo. Deus usa revelações usando o símbolo para trazer uma mensagem de revelação. São símbolos.
Foi dito no estudo passado que se Deus apagasse toda a linguagem literária da Bíblia, toda a linguagem, se Deus quisesse apagar, se Deus quisesse, por exemplo, esse povo não estão buscando uma linguagem que é fácil para a compreensão, peraí, vamos ver se eles me amam mesmo, vou deixar só a linguagem simbólica. Se Deus deixasse só a linguagem simbólica nas Escrituras, toda a linguagem simbólica que Deus deixou traria de volta, quando você entendesse, Deus passasse uma interpretação para você, ia trazer de volta a linguagem literária. É extraordinário como a harmonia da linguagem de cima não entra em contradição com a linguagem literária. Então isso não é nebuloso, isso é o que é imposto de Deus, é uma digital de Deus. Amém? Então vamos falar especificamente de Deus. Em 3, a espada do lâmpada, e a espada do espírito, lâmpada e o escudo, a espada do espírito na Bíblia só encontrada uma vez, mencionado a espada do espírito, só uma vez. E quem que fala? O apóstolo Paulo, uma única vez, ele coloca a palavra de Deus como espada do Espírito. Existem outros versículos que falam que a palavra de Deus é espada, mas não coloca o Espírito aí. E eu acredito que Paulo, ele entendeu aquilo que Jesus, ele passou para os discípulos quando enviou eles para evangelizar, e eles ficaram preocupados com o que haveriam de falar. E Jesus, ele diz o quê? Não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque não é vocês que vão falar, o Espírito de Deus vai lembrar vocês o que vocês têm ouvido em Cristo. Então, por mais que alguém tenha um conhecimento de Deus, para que a palavra de Deus venha a ser explanada de uma forma legítima e correta, ela, na verdade, ela é aplicada, esse conhecimento é administrado pelo Espírito de Deus na sua vida. Por isso que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é você que com suas ideias vai trazer mensagem. É Deus que sabe e conhece a necessidade do povo e que vai falar. Então a espada, ela é manuseada pelo Espírito de Deus. Vamos lá? Na maioria das vezes em que a palavra de Deus, a palavra de Deus aponta como espada, ela aparece como ação decisória, ou seja, decidir, resolver. Porque, irmãos, eu quero que vocês entendam detalhes da Bíblia, detalhes muito gloriosos da Bíblia. Quando Deus ele aparece para nós como Deus, você tem que descer, se ajoelhar, se louvar, reverenciar, porque ali ele não está apresentando-se para você como um pai, ele está apresentando-se para você como Deus. Então você tem que descer, porque é glorioso. Quando Deus ele apresenta-se como um Deus, é pesado. Você pode ver que o Isaías ele temeu. João, na ilha do Patmos, ele caiu como morto. Agora, que momento que Deus aparece como pai, então o diálogo de pai é diferente. Ele não te tem como aquela, sabe? Ele tem como uma outra explicação, uma outra posicionamento. E existe a palavra de Deus que vem como espada na nossa vida. É que quando ela vem como espada, geralmente é quando nós não estamos literalmente saindo do eixo, do caminho, entrando na rebeldia, entrando no conflito de deixar de lado Deus. E Deus, para não te perder, ele vem de forma pesada com a palavra. O que é que você vai escolher? As bênçãos ou as maldições? Sabe? É como se Deus tivesse que dizer assim: vai decidir? Vai desistir mesmo? Então ele vem, ele usa o pregador como uma espada que vai tomar uma palavra de decisão. Ou você fica firme, ou você vai ter consequências dolorosas e grandes. Então tem momento que a palavra de Deus vem com a decidir a nossa vida. Vamos ver em Apocalipse, vamos lá no
jovem pode ler Apocalipse capítulo número 2 e 12. Saúde da igreja com a paz do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. É o que está aí o texto 2 e 12. Amém? Ele vem aí para decidir. Quem entendeu ele? A igreja estava rebelde ou não estava? E ele veio dando uma sentença. E aí, vocês não vão se consertar? É a espada mesmo que veio para decidir, a palavra de Deus que veio para fazer essa missão. Vamos lá para Apocalipse 2 e 16. Arrepende-te, pois, quando não entregues firme artigo, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça. For que o Espírito diz às imbendas: ao te vencer, ficarei fiel a comer do maná. Esse é o 16, alguns deles. Amém? Arrependei-vos. É uma decisão que você tem que tomar. Quando você escuta aquela pregação que você está querendo, porque quem já ocorreu de uma vez dizer que parece que está querendo chutar o pão da barraca? Já ocorreu com vocês? Cansei, né? Quer deixar tudo. Deixar tudo às vezes não é nem só querer desviar, é no sentido de desistir de fazer. E Deus usa o pregador trazendo uma exortação com uma palavra para você não desistir. E uma palavra forte, né? Vamos para Hebreus capítulo 4, verso 12. Aos Hebreus, a palavra de Deus é ensinada, não é? E como a espada, ela é gloriosa. Esse versículo aí do escritor dos Hebreus, ela traz um mistério grande. Vamos entender um pouquinho desse versículo? Por favor, tenha a agilidade, por favor, se antecipe. Quer imprimir o celular que você consegue encontrar aqui no celular, tem que você encontrar o versículo. Não, você não tem. Tem que tomeia, por favor. One bed. Pode ler. Come here, work your mouth. Só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa. Porque a palavra de Deus é viva. Preste atenção nesse versículo, que às vezes a gente lê e não presta atenção aos detalhes. Nós somos compostos de quantas? Nós somos compostos de quê? Corpo, alma, corpo. E a espada do Espírito consegue alcançar o corpo, a alma e o Espírito? Porque a palavra de Deus é viva, preste atenção, eficaz e é poderosa, significa poder. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até aonde? Nossa, vocês sabem que é que está lá, olha, ela é apta para dividir a alma e o espírito, e juntas e medulas. Juntas e medulas aí é o quê? Representa o quê? Representa o corpo, gente. Na carne, essas juntas e medulas é o nosso corpo. Você entendeu o poder que existe do poder da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que tem uma espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão certeira da alma, do espírito e do nosso corpo. Ela faz uma divisão. Se Deus quisesse separar seu corpo aqui, sua alma aqui e seu espírito aqui, a palavra de Deus tem poder. Vocês compreenderam o mistério aí do negócio?
mas que traz uma linguagem espiritual com uma interpretação gloriosa. Amém? Sim. Na maioria das vezes, em que a palavra de Deus aponta como uma espada, ela aparece com ação de história, ou seja, de decidir, resolver. Símbolo, vamos aqui para símbolo. Escudo vem como uma ação de quê? Escudo na Bíblia sempre vem com uma ação de defesa. Irmãos, Deus sabe que se não tiver um escudo para nos proteger, vocês conseguem entender que Deus está dizendo que nós somos atacados? Você nunca vai ficar livre de ser atacado, meu irmão. Você é atacado na sua mente, você é atacado no seu coração, porque a Bíblia diz o quê? Enganoso ao coração, mas que todas as coisas, quem não conhecerá? Deus conhece os corações e sonda os esquadrinhos. Você está entendendo que essa simbologia é algo que é necessário, que é simbologia de Deus para mostrar que Deus sempre vai nos defender, e essa defesa nós não podemos nos defender por nós mesmos, vai ter que ter uma intervenção de Deus, que seriam as armaduras de Deus para nós. E escudo na Bíblia, quando apresenta-se, quando você vai ler lá no texto, e o contexto vai mostrar que aquilo ali é Deus defendendo você. É você te protegendo, é uma proteção. Deus quer dizer, eu sou teu escudo. Vamos lá? Gênesis capítulo de 15, verso 1. Por favor. Oi. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, definição: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Se não tiver escudo, você vai ficar com medo, viu? E sabe por que o medo todas as vezes não prevalece em nós? Porque o diabo trabalha na área de intimidação. Você sabia disso? Gera medo. Por que a Bíblia sempre está dizendo não temas? Esse não temas é porque constantemente o diabo está tentando nos intimidar, nos comendo, nos barrar, nos paralisar. E Deus falou para Abraão: não, o que é? Não temas. Não temas, porque eu sou o quê? Eu sou a tua defesa. Então a simbologia de escudo na Bíblia é a defesa que Deus tem para te defender. E se Deus não intervesse por nós, não entrasse ao nosso favor para nos defender, esse medo que você muitas das vezes começa a alimentar, porque o diabo, além de colocar medo, ele alimenta tudo. Você sabia que, você sabe o que é que faz uma pessoa forte espiritualmente? Quanto mais você se alimenta de Deus, mais forte você vai ficar. E quanto mais você se alimenta de seta do inimigo e de pensamentos negativos, mais fraco você vai ficar. Então o diabo trabalha muito nessa área, gente. E se não tivesse escudo, certamente ia ter um bocado de irmão desnorteado. Porque eu não sei se você já encontrou com os irmãos que parece que ele se alimenta mais de seta do que o pão vivo que desceu do céu. Constantemente ele está em conflito com ele mesmo. E aí ele aguenta. Você sabia que o ser humano, psicologicamente, nós não aguentamos muita pressão? Se você pressionar demais você não vai conseguir, você vai ficar todo desequilibrado. Por isso que o diabo sabe disso. O diabo sabe que a estrutura do ser humano não aguenta muito pressão sobre ele. Então o diabo te intimida, e além de te intimidar, ele joga cega para você alimentar aquele medo. Não esqueça isso. Use o Senhor, chame o escudo do Senhor. Use o escudo da fé. Vamos lá? Salmo, se tiver uma apostila, pode ler. Qualquer pessoa pode ler, por favor. É Salmo 91 e o 4. Pode ler, Dani. Ele irá com as suas pernas dadas, você encontrará no refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo todo tempo. O Senhor é o nosso escudo? Protetor. Se Deus não te proteger, aquilo que o conflito espiritual que está sobre a sua vida,
lá o inimigo vai criar. Posso fazer? E é claro que pode. E quando dá pra... Se eu não souber responder, eu pergunto para o universitário. Eu estava perguntando para ele se poderia abrir perguntas na hora do... Pode. Ele falou assim, só se for referência ao estudo. Se for coisa que não tem nada a ver, eu melhor permanecer calado. Aqui ele está falando da palavra de Deus. Deus é o nosso escudo. Esse escudo só funciona se a gente tem conhecimento dessa palavra ou é para qualquer pessoa, mesmo sem ter conhecimento da palavra. As promessas de Deus é para quem? Para quem é as promessas de Deus? Ele responde com isso. As promessas de Deus é para os salvos, irmãos. Então só quem pode pegar essas coisas é quem é de Deus. Então qualquer pessoa que é de Deus, que tem o Espírito de Deus, que é filho de Deus, ele tem legalidade espiritual para ir lá e pegar. E sabe de uma coisa? Mesmo nós sendo filhos de Deus, por falta de conhecimento, às vezes nós não usamos o poder que Deus tem para nos dar. Então, essa ideia, até mesmo a linguagem bíblica de Paulo sobre as armaduras de Deus, tomai. É você que tem que ir lá e tomar as armaduras. As armaduras de Deus é para os salvos. É claro que os negligentes que não buscam conhecimento não vai descobrir esse mistério, não vai buscar as ferramentas certas. Porque o que nos faz andar de forma sábia é ter sabedoria. O tolo anda de qualquer forma, porque o tolo ele é zero de conhecimento, ele está despido de conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, irmãos, mais o diabo perde batalha. Porque o maior poder do diabo é o engano. E se você tiver armazenado dentro de você, como um livro de Deus, cheio de Bíblia, é impossível o diabo te enganar. É impossível. O poder do diabo é paralisado. Sabia que o diabo respeita quem tem Bíblia? Quem não tem Bíblia, quem é que conhece o chucaio? Quem chucaio é só uma bola que conhece, né? As vacas, os gados, tinha o chucaio que era pro dono perder as vacas, aí tem aquele barulho, aí então o boiadeiro, quando ia buscar o gado, ia ver o barulho do chucaio das vacas. É assim que funciona. O diabo, quando a pessoa está na igreja e não preza pelo conhecimento da palavra, o diabo pode vir fazendo barulho de chucaio, ele não vai perceber o diabo. Mas uma pessoa que tem conhecimento de Deus, ele tem um sapatinho de lã. E mesmo assim, essa pessoa que tem conhecimento de Deus vai conseguir ouvir o barulho do inimigo querendo vir para o enganar. Então é necessário ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é poder de Deus. Nós estávamos, amigo meu aí, então vamos nessa 2 Samuel capítulo 22, verso 30 e 1. Cada passinho também? Pede Este programa cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor, já comprovadamente diluída, ele é escuro para todos os que se possuem. A palavra de Deus é genuína, essa palavra é genuína, é pura, é perfeita. E ela é escura, gente. Eu não sei por que as pessoas não querem ter conhecimento de Deus. Oba-oba, então, é como se você comesse uma comida, oba-oba, igreja. Oba-oba, igreja, como se você tivesse comido uma comida que não tem substância nenhuma, que não serve de nada. É como se... Agora, você estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, aí é o pão vivo, que desce no céu, que alimenta, que te faz forte. Amém? Vamos partir para outra página, vamos tocar os lá a página. Vamos para Efésios, capítulo de número 6, o verso 15 ao 16. Aí, pode ver? Quem encontrou já? Se antecipe, né? Vocês conseguiram? Pode ir. Depois, então bom, ótimo, sou pastor da época dessa Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis atacar todos os dardos empurrados do maligno. Lê uma forma bem. Sido até 15 ao 16. Lê de uma forma. E calçados os pés na Verso 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderes aguardar todos os dados improváveis do maligno.
Você acha que o escudo existe ou não existe? Essa armadura existe ou não existe? Então você acredita também que existe dados inflamados do inimigo. Vocês acreditam? Tem que acreditar nos dois. E se existem os dados inflamados do inimigo, o que seriam os dados inflamados do maligno? A negatividade. Sabe? Tem pessoas que se alimentam disso. Tem pessoas que vivem mais pensando do que agindo. Você não é um pensamento. Você é uma pessoa. É você que tem que dominar os seus pensamentos, as suas emoções. Não as suas emoções te dominar. Você sabia que uma pessoa que consegue trabalhar bem isso é uma pessoa que sempre está em paz? Mas por que o diabo ele quer que você fique dentro de você uma pessoa conflitante? Porque é interessante para ele você ser uma pessoa muito pensativa, sem ação nenhuma, sem agir. Você não é um pensamento, você é um ser racional. E como ser racional, não é os pensamentos e as emoções que tem que te dominar, mas você, como racional, tem que escolher quais são o rumo dos seus pensamentos que você tem que alimentar. Porque tudo demais é muito, viu, irmão? E tudo de menos é pouco. Não sei se dá certo aí, tá? Então vamos ter equilíbrio. Então, assim como existe o escudo da fé, existem os dados inflamados do maligno. Tem pessoas que estão perturbadas dentro da igreja, não é por outra coisa a não ser ter um dados inflamado do inimigo. E uma pessoa perturbada dentro da igreja porque o diabo está inflamado do maligno atingiu. A ideia do diabo é que isso se alastre. É que essa pessoa perturbada continue, siga perturbando outras pessoas. Mas uma pessoa não é equilibrada, centrada. É uma pessoa, nossa, é um poder tão grande. Uma pessoa ser centrada, uma pessoa equilibrada nos pensamentos, nas emoções. Nós temos que trabalhar esses detalhes na nossa vida, sabia? Que não pode deixar esse negócio nortear a nossa vida. Nós temos que ser norteados pela palavra e pelas orientações do nosso Deus. E é necessário ter o escudo da fé, porque o escudo da fé apaga todos os dados inflamados do maligno. Vamos lá? Agora, Provérbios capítulo 30 e o verso. Se eu tiver alguma pergunta, eu espero esse modo de além das universidades, pelo ponto. Isso. Toda palavra de Deus é pura. Escolha para os que confiam nele. Eu sei. Toda palavra de Deus é pura e escudo, mas é só para quem é nele. Então, olha que você vai essa resposta. Esse escudo é só para quem? É só para quem confia em Deus, gente. Porque sempre é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Deus é o quê? Galardoador, quer dizer, recompensador de quem busca Ele. Então Deus tem para quem valoriza Ele. Deus não é aquele Deus que tem que se humilhar a nós é quem temos que se humilhar a Ele. Você sabia que você não pode evangelizar se fosse uma pessoa que não está valorizando a palavra de Deus? É bíblico isso? É sim. Jesus diz, não dê aos cães as coisas santas e nem deitei aos porcos as vossas pérolas. As coisas de Deus têm que ser valorizadas por nós, e Deus sabe quem valoriza, e quem valoriza as coisas de Deus vai receber de Deus. Gente, o conhecimento é grande, a necessidade de ter conhecimento é grande. Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra palavra, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque nelas cuidará até a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. As Escrituras aqui, o Evangelho ainda não tinha sido escrito. As Escrituras aqui apontam o Velho Testamento no todo. Quando Jesus usa essa linguagem, ele está falando das Escrituras de Gênesis a Malaquias, porque o Evangelho foi escrito depois de décadas, depois que Jesus foi arrebatado na sua ascensão aos céus. Então, irmãos, as Escrituras de Gênesis e Apocalipse continuam falando de Jesus. Agora é certo que essa fala de Jesus para todas as Escrituras de Gênesis e Apocalipse.
versículo correndo. Tenta buscar o que tem dentro dele. Porque você sabia que às vezes um versículo só tem várias revelações contidas no versículo único. E se você passa correndo, então Deus só vai passar dentro da sua velocidade. A velocidade não é todo mundo que consegue cantar. Então, examinar é literalmente estudar a Bíblia. Vamos lá, lâmpadas. Lâmpada, uma das simbologias que representa a palavra de Deus. Salmos 119, verso 5, é isso? O que está escrito aí? Lâmpada, eu vou ler aqui. Lâmpada, preste atenção, calma. Vamos entender esse detalhe da Bíblia, para nós pegar uma referência no Evangelho e entender que essa lâmpada é Jesus. E Jesus também é a palavra. Lâmpada para os teus pés e a tua. Lâmpada já é a palavra, né? Lâmpada para os teus pés e a tua palavra. Lâmpada acesa. Lâmpada, palavra. E luz para o meu caminho. E aí nós vamos para uma fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, que diz aí? Jesus, pois. Ele tem? Ele botou, tá na brasileira? Fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. É a mesma coisa que Jesus pegar o Salmo 119 e dizer: eu sou a lâmpada do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E o que é que diz o versículo na parte dele, o versículo do Salmo 119, verso 105, 104, é isso? 105. Lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para o meu caminho. O versículo aqui, João está dizendo o quê? Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então esse salmo, ele está harmonicamente como uma referência linda a respeito de que Jesus é lâmpada, Jesus é palavra, Jesus é luz. Eles estão harmonicamente, de uma forma harmônica. Amém? Então, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e luz para o teu caminho. Ele é uma lâmpada nos seus pés, e se você continuar caminhando com Jesus, Ele vai te dar a direção. Esse versículo fala que a palavra de Deus é quem nos dá a direção. Porque muitas vezes nós perdemos o rumo, não perdemos. Não é só eu que perco o rumo. É só eu que perco o rumo? Tem momentos que nós estamos perdendo o rumo, não estamos. E que se Jesus não usar a misericórdia e usar o seu servo para nos exortar, nós vamos continuar sem o rumo. Mas a palavra vem como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus nos orientando, é por aqui, meu filho. É lindo, né? Vamos lá para Mateus, capítulo de número 4, verso 16. Tem um estudo aí? Tem? Great. Tá bom? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O povo que estava? O povo, preste atenção, isso é uma profecia do profeta Isaías. Você está entendendo como a Bíblia ela tem referência? E Jesus usa Jesus vai gerar referência. Ele usou uma profecia do profeta Isaías a respeito do nascimento, a respeito do começo da missão de Jesus, que aí é o começo da missão de Jesus. Você quem captou isso aí? Esse fato aí aconteceu depois que Jesus foi batizado, passou 40 dias jejuando lá por nós. Quando Jesus saiu do deserto, quando ele começou a descer, aí passou a cumprir uma profecia de Isaías. Ele dizia: o povo que estava na região de sombra da morte, a luz raiou. Então a palavra de Deus, ela é linda para nós. Vamos para o tópico 2, verdade prática. Uma verdade prática. Depois se Deus me der graça, porque eu vou te falar, fazer estudo lá no estudo bíblico dá um trabalho terrível. Jó, nossa, a Adriane não é, a Adriane que ajudou, sabe o que é? É complicado.
O conhecimento tem que estar dentro de você, mas quem tem que aplicar, colocar em ordem é o Espírito de Cristo. E eu tenho que buscar em Cristo o que Cristo quer me trazer em cima do que Ele quer que eu passe. Então é complicado ser eu que posso ultrapassar na frente do Espírito Santo, né? E aí, então, o trabalho de prática é algo que me orienta. Ele faz com que o Espírito de Deus, da minha parte, em mim, eu venha ter facilidade para elaborar os comigo. Mas vamos lá, é simbologia, verdade prática, tópico 2. Simbologia sobre a palavra de Deus. São muitas, mas devemos observar que cada uma das simbologias referente à sua interpretação está contextualizada dentro de um texto que eu, se pronunciei pouca também, podemos compreender que assim como temos referência de livro para livro, de capítulo para capítulo, temos referência de símbolo a símbolos para interpretação literária. Conseguiu compreender isso? O que eu estou passando aí, afirmando, é que assim como tem referência na linguagem literária de capítulo, de livro para livro, assim existe referência e harmonização que harmoniza-se de símbolo para a linguagem literária. Então vamos lá em número, capítulo de número 21, esse versículo aí, capítulo de número 21, números, está na apostila aqui, pode me dizer? Tá? Então eu também vai aí, prepara aí. Fica piado. Números, capítulo de número 21, verso 4 ao 9. Agora lê espírito. A luz do filho. Vê 21, verso 4 ao 9. E o microfone só você que entende, eu também não. Então, sai aqui. Outra vez, cheiros vai ter que ar. Que a nossa, né, os caras. And we can do up what we like, sets that the givers. Falte também. Números 21, essa palavra. Preste bem atenção, irmãos, para vocês compreender que existe referência. Existe referência, é falada lá em cima e é traduzida para a linguagem literária para vocês compreenderem. Que há uma harmonia. Nós estamos aprendendo isso. Olha, então. Olha, operar. Fala com o pessoal. Que está na tudo. I did it. Obediência no Father. Então, passa os darem e morte. Vai dar, pessoal. Eu quero no balé a noite a bela leão. Porém, ela foi o senhor naquele caminho. Eu estou falando com cabelos, contando o certo. A mulher que me desse que ele vai me não. Pode ser das pessoas pois aquele instrumento nosso errado em casa e a nossa aula do arte desse só possível. Então, se um ano ele um pouco depois através desse Foi Deus que mandou, não foi? eu vou lutar nesse Israel. Por isso, o Tom beijo a vocês de haver peidado isso. Vou pensar em nome da possível. Vou texto hora ao seguir. Que eles escolhem esta TV e depois de outro Bem, seu senhor, olha aí. Faz uma vez. Bem, depois traz para a escola. Na tosse. Então, sim. Agora estou explicando só. Agora disse assim. Quem é que conhece essa passagem bíblica? Quem já viu? Aí o pessoal falando contra quem? Moisés contra Deus, contra Arão. Vocês afirmam que os irmãos devem respeitar o lugar. Os homens de Deus, os eclesiásticos, os homens que têm visões e não respeitam a igreja, sabia? Falaram contra Deus, ficou revoltado contra Deus e contra Moisés. Deus enviou serpente e picava o povo, lindos. Oi, som. Então o que acontece, meus irmãos? O que foi que Deus fez? Deus deu a ideia foi de Moisés ou foi de Deus? A ideia foi de Moisés ou de Deus? Da serpente de bronze?
A ideia foi de Deus. E eu quero trazer aqui, irmãos, eu quero trazer aqui, eu quero trazer aqui um detalhe uma curiosidade sobre Deus em relação à serpente. Porque, a Bíblia fala sobre serpente, que já começou no jardim do Éden, a serpente enganando Eva. Serpente. Em Apocalipse, a serpente, que é a mesma que enganou a Eva, ela tem um título de a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Isso é a serpente do mal, sim ou não? Agora Deus dá uma ideia para Moisés. Por que será que Deus dá uma ideia para Moisés fazer uma serpente de bronze? Aí qual é a outra serpente que é do bem também? Sim. Qual foi a serpente qual foi a vara que se transformou em serpente? E o que foi que a vara de Arão fez? Engoliu outra serpente. Você está entendendo? Lembra a serpente aí, a serpente do bem e a serpente do mal. A serpente do Arão engoliu a serpente do mar. A serpente de bronze foi uma ideia de Deus, numa haste, ela foi levantada numa haste, quer dizer, como se fosse um pedestal. E a ideia de Deus é o seguinte: Moisés, esse povo quer ser livre, faz o seguinte: qualquer que olhar para a serpente, esse viverá. E foi mesmo sendo picado. Isto é uma simbologia que Deus logo sabia que Jesus ia usar essa simbologia para se referir a si mesmo. De uma serpente. Por que Deus fez isso? Moisés, quando desceu lá, o pessoal fez um bezerro de ouro, não foi? Para adorar. Deus não gostou, sim ou não? Deus deu a ideia, eu creio, é uma crença minha, Deus deu uma ideia da serpente de bronze, que era justamente para que o povo de Israel não tomasse como tradição de estar adorando serpente. Porque na verdade a linguagem não apontaria serpente, apontaria uma simbologia que é bem diferenciada. Para que o povo de Deus pudesse idolatrar, parasse por ali aquela ideia. Deus deu a ideia para Moisés, funcionou. Todos que eram picados pela serpente, que olhavam para a serpente, olhando para ela, era curado e vivia. E qual é o que o escritor diz a respeito de Jesus? Olhando para Jesus, autor que? Se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, nós vamos sobreviver. Agora vamos para a referência sobre, referência que aponta, é uma simbologia da serpente, que aponta uma simbologia de Cristo, e nós vamos encontrar onde? Onde é que nós estamos? Evangelho de João, capítulo 3, verso. E como Moisés levantou. E você citou quem? Olha aí. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que você levou seja levantado, para que todo aquele que nele esteja não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa! Que linguagem linda! Eu não sei se vocês conseguem absorver. Eu consigo absorver tudo, irmão. Que eu vejo Deus nas entrelinhas das palavras. Assim como Moisés, ele cita, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando da sua ressurreição. Ele ia ressuscitar, ele ia ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como não pereciam os que eram picados pelas serpentes, todos que olharem para Jesus e crê não vão perecer. Isso é lindo demais, meus irmãos. É uma simbologia lá trazida para a linguagem literária. Jesus, ele usa duas palavras sobre ele mesmo a respeito de dois detalhes. Uma é sobre a sua morte e ressurreição, e outra é sobre estar 3 dias no seio da terra. Qual é a outra passagem bíblica que ele usa? Porque isso aí está falando que ele ressuscitaria, certo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem esteja levantado. E qual é a referência bíblica que mostra que Jesus ele fala sobre estar 3 dias no seio da terra? Assim como Jonas
mais ele diz na referência de Moisés? Assim como Moisés adotou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Isso aí. Vamos lá? Verdade prática, vamos agora para o terceiro tópico. Isso. O terceiro tópico, verdade prática, uma pequena verdade prática. Pedra angular. Você mandou bem, viu, Ceterino? Continua assim. E se você se exaltar, eles vão colocar um espinho na sua cara e vai te quebrar. Porque quando Deus tem plano na vida de alguém, meu irmão, presta atenção, meu irmão. Se Deus não nos provar, nós ficamos folgados. Se Deus não provar os crentes ficam exaltados. Deus prova que é para nos colocar no lugar e na posição certa, para que nós tenhamos humildade, porque Deus só aceita trabalho feito com humildade e simplicidade, como Jesus fez. Você acha que Deus colocou o espinho na carne de Paulo por quê? Porque Paulo ia se exaltar. Deus viu Paulo se exaltando. Então, para que ele não se exaltasse, ele colocou o espinho na carne. Resumindo, Deus está no controle, viu? Se você tem um chamado de Deus, aceite a aparição do Senhor. Vamos lá? A pedra angular é a primeira pedra a ser colocada em uma fundação. E como não, na simbologia bíblica, a pedra nos traz revelação profunda da principal doutrina da salvação, a qual é a base de tudo, pois não só fala de salvação, mas do reino eterno que não tem fim. Essa simbologia eterna, ela é tão linda, ela não foi compreendida por Moisés. Você sabia que você tem mais conhecimento dentro de você do que as pessoas da antiga aliança? Nós temos mais informação a respeito de Deus do que aquelas pessoas. Mas só que aquelas pessoas se entregavam mesmo com um pouco entendimento, porque aconteciam coisas com ele que nem eles entendiam. E nós entendemos. Lá na frente o apóstolo Paulo entendeu porque ele recebeu o Espírito do Senhor. Paulo era um fariseu zeloso da lei. Porque um fariseu, se você quisesse ser um fariseu zeloso da lei, seria legal, como zeloso. Agora, como hipócrita, não está certo, é reprovado. Ser zeloso é bom. E Paulo era um zeloso da lei, mas ele não entendia nada. Quando aceitou Jesus, entendeu tudo. Vamos lá. Não compreendida por Moisés, vamos ver? Está aí no estudo? Não posteiro? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da porta. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Como está escrito aí? Como está escrito? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés feriu. Era para o homem de Deus ferir a pessoa de Jesus na simbologia da rocha? Não. Ele feriu, ele não entendeu. Você acha que se Moisés tivesse entendido, ele ia só tocar na rocha? Você entende? Não foi compreendida por Moisés. Mas vamos ver a compreensão de Paulo a respeito desse assunto. E, gente, eu preciso concluir esse estudo pelos fatos de que vai ser gravado e vou tirar conteúdo para as redes sociais. Tá bom? Tem um jogo? Vou.
e viveram todos vivendo a vida espiritual, porque Presta atenção. a pedra espiritual que você viu, que a pedra era Cristo. Tem muito livro da doutrina antiga da simbologia da pedra. Foi compreendida por Paulo, não foi? Ele disse que todos beberam da mesma fonte, e ele entendeu que ali a fonte era Jesus. É lindo, irmãos. Olha que muitas das vezes nós não compreendemos algo. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós acabamos compreendendo. Vamos dar uma acelerada no processo. Interessante. O verso Coríntios 10, vocês já leram, não é isso? Tá legal. Muito lindo a doutrina contida na simbologia da terra. Salmos de número 118, 22 ao 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso é coisa linda aos nossos olhos. Lucas, agora vamos entender esse de Lucas é forte. É muito forte. Está aí também na apostila, né? Lucas capítulo de número 20, verso 17, preste bem atenção, o efeito da simbologia desta rocha. Lucas olhou fixamente para eles e perguntou: Tem um detalhe. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tudo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido da boca. Você entendeu a grandeza do que está dizendo a respeito disso? Quem cair sobre ela se despedaça, e quem sobre ela cair vira pó. Então está mostrando aí que é imbatível. Eis que Jesus como rocha. E eu vou falar para você, ser perseguidor de Jesus não é legal. Saulo de Tarso foi perseguir os cristãos, estava perseguindo quem? Só os cristãos? Não, Jesus como rocha. E o que é que Jesus disse? Tu é para te reconciliar com os meus sacrilhões. O cara estava perseguindo a igreja, é a mesma coisa de perseguir a rocha que é Jesus. E aí está escrito: quem cai sobre essa pedra se despedaça, e quem sobre esta pedra cair se torna em pó. Deus não quis tornar Saulo de Tarso em pó, porque Deus tinha um plano nele e fez ele um grande e um maior teólogo que eu creio que está na Bíblia, é o apóstolo Paulo. Vamos para o tópico de número 4. Tópico de número 4, eu peguei de 9h30, já era 9h30, eu estou tentando dar uma acelerada para não ser muito pesado. Mas repito, tudo que eu estou fazendo aqui vai ser editado, vai ser editado. O seu celular, né? Tá bom. Então, já procura aí, por favor. Nós estamos no tópico 4. Vamos lá. Romanos capítulo número 51. Aliás, perdão, capítulo 5, verso 1. Não tem 51, aí eu disse assim. Como eu falei, eu tenho um objetivo, né? De concluir, foi gravado, está sendo gravado, eu estou lá íntegra e a aula objetivo dele é depois ser editada bonitinho, porque a minha finalidade é ajudar a fazer da minha vida a minha missão. A minha área é essa, ensinar. Eu vou me dedicar e tenho me dedicado, vou continuar me dedicando ao ensino, vou elaborar muitos outros estudos bíblicos. Eu já tenho em casa aproximadamente uns 20 ou mais estudos bíblicos, vou fazer isso ficar bonitinho, e ou nas igrejas, ou mesmo em casa no estudo que eu vou deixar equipado, eu vou ensinar sobre a palavra de Deus. Meu compromisso não é mostrar forçação de texto bíblico, eu não vou forçar, eu quero ensinar a Bíblia de forma original, da forma correta, porque está uma banalização no Brasil e no mundo a respeito das doutrinas do Senhor. E vou continuar sendo
Quem encontrou Romanos capítulo verso 5, versículo capítulo 5 de aos Romanos, o verso 20. Sendo, pois, justificados pela fé, seremos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Jesus Cristo. E aí, respondendo aí a continuidade da pergunta que dele, parece que ela me marca tudo aqui. Sobre os raios escuros, né? Sobre as armaduras de Deus. Quem é que é digno de usar as armaduras de Deus? Você acha que as armaduras de Deus é para pessoas que não têm compromisso com Deus? Você acha que uma pessoa que não tem compromisso com Deus, ele é digno de ter a coraça da justiça? Não é. Por não estudar, e essa coraça da justiça só cabe uma pessoa que também dentro dele, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. A coraça da justiça é só para quem tem Deus, é quem tem o Espírito Santo, é quem é justificado pela fé. Essa coraça da justiça só cabe em pessoas que têm compromisso com Deus. É por isso que existem grandes homens de Deus na terra que vencem o diabo, não é porque ele é bom, é porque ele está forjado em todas as armaduras de Deus para vencer as trevas, senão não suportaria também. Irmão, tem pessoas, desde a minha infância, eu e um dos meus pastores, repito, o que pastor e pastor por mim, para pastorear a minha vida, no máximo 6, eu ouvia deles, da função da igreja, a pessoas que não é liberta, é um perigo. A pessoa não está liberta. Às vezes é que a gente pega uma de bonzinho e atrapalha os processos de Deus. Você acha que Deus, quando ele enviou os discípulos para a missão, 70 discípulos, ele não deu instrução? Você acha que Jesus, antes de subir ao céu, por que Jesus não ressuscitou, já subiu, não tinha conversa mais com ninguém? Não, agora eu estou como Deus, eu não estou mais como homem simples, não. Ele é humilde mesmo sendo Deus. O mesmo Jesus que na sua missão terrena foi humilde, quando ele se encheu de Deus, ele continuou sendo humilde. Ele poderia ter ido, ressuscitou, subiu. Vocês não são mais dignos de viver. Não, eu não resisto. Ele ficou 40 dias ainda dando, aparecendo para os apóstolos instruções para eles fazerem direito. Uma pessoa que não é liberta, irmão, não pode pregar a libertação. Não precisa ser consigo com ninguém, não. Uma pessoa que se propõe estar na vida do trabalho, tem que se preparar para ensinar dele. A gente vê pessoas que têm uma oportunidade em funções que não sabem manusear essa escritura, não conhecem o básico do evangelho. O diabo vem e esmaga a pessoa. Então não é necessário, só usa a coraça da justiça, crente, só usa o escudo da fé quem está preparado. Então está aqui, esse versículo. Vamos para Mateus capítulo número 5, verso, por favor, 6. Tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão carentes. Só para usar as armaduras de Deus, quem tem fome? Quem tem fome? Nossa, como é que vai usar as armaduras de Deus se não tem fome nenhuma de Deus? Explica isso. Como é que alguém bem-aventurados que tem fome e sede de justiça? Quem tem fome e sede de justiça é aquela pessoa que não se vê apto. Ele sempre vai querer ser justo. Ele sempre vai querer ser honesto. Ele não aceita a injustiça, agir com injustiça e com maldade. Olha a justiça de José. José, quando ele soube que Maria estava grávida, o camarada não se preocupou com ele, gente. O cara é justo demais, não é verdade? Nós somos mal às vezes, eu sou mal às vezes. Olha a vergonha em que vê um personagem como José, um homem que viu ele se bem traído, mas mesmo assim ele pensou na mulher dele, gente. Para não inflamá-la, para não deixá-la defamada, ele tentou deixar ser. Olha que amor, o homem por Maria, olha que homem justo, só é digno de usar as armaduras de Deus, que são símbolos que trazem linguagem espirituais profunda. Quem tem as características de Jesus, quer que nós tenhamos.
justiça. Esses são dignos de usar as armaduras de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo número 53, o verso 11. Isso é tudo para responder o senhor não sabia, daqui a pouco vai dar, né? Vai que dá, né? Que deverá toda a galera com sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando ele leva a iniquidade dele sobre uma pessoa e deixa a pessoa justa, o que é que ele diz? Não, justo justificará. Então, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: o bilhete versículo que nós lemos no Romanos capítulo de número 5, verso 1. Sendo, pois, justificado por Deus, eles pais com Deus. Então, ele nos torna. Não é que nós nos tornamos dignos, é que ele tem a necessidade de nos tornar dignos, para que nós venhamos ter legalidade no mundo espiritual, ter legalidade na oração, ter legalidade. A Bíblia diz o quê? A oração do justo pode muito em seus, mas é só a oração do justo. Uma pessoa perversa, Deus não vai ouvir uma pessoa perversa. E eu vou dizer um negócio para você: tem gente que é carente, né? Tem gente, se você não elogiar ele naquele dia, fica triste, né? Tem pessoas que é carente demais, eu lembro, irmão. Você mostra carência é fraqueza. Carência é fraqueza. Quando você sentir que é meio melancosa, ou meio melancoso, eu não estou falando só do lado sexualmente falando, não, tá, irmão? Eu estou falando carência, pessoa que parece que ele é carente de elogio, de amor, sabe? Seja forjado por Deus para aguentar coisas diferentes. Esse negócio é fraqueza, é ser fraco. Seja forte. Então, essa dignidade para que nós possamos usar as armaduras de Deus, porque no próprio outro estudo vamos falar mais especificamente detalhes sobre isso, é para pessoas dignas, preparadas por Deus. Nós vemos Isaías, só o justo pode usar a couraça da justiça. Apocalipse número 22, verso 11. Eu faço isso para interagir com você, se eu entendo o lugar dele. Porque se eu ficar sana de eu não podem. Quem é injusto, faça injustiça. Presta atenção, viu? Ok, parece que Jesus aí está dizendo, não vamos usar. Olha a linguagem de Jesus, é Jesus falando, viu? Vai lá, foca. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está justo, suje-se ainda. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quem é injusto? Olha, nossa, como é que a gente vai entender essa linguagem de Jesus aí? Essa linguagem de Jesus, ela define, ela tem uma definição que aponta, eles sabem quais são os dele. Sabe como sabe? Eles sabem. A Bíblia diz o seguinte: eu os escolhi antes da fundação. Eles já sabem quem são. E eles sabem que quem pratica justiça vai desejar continuar praticando justiça. E não uma pessoa que é em Deus, ele não se conforma quando ele falha. E não é acusação, é desejo e fome de ser justo. Por que nós nos arrependemos? Porque Jesus gerou em nós um sentimento de justiça. Então nós temos sede de andar certo. Não é porque somos bonzinhos, é que somos conduzidos pelo nascimento da semente, a semente que é a palavra de Deus que gerou em nós um homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia quando diz que somos criados em um homem interior que é criado em verdadeira justiça e santidade, a Bíblia está apontando o novo nascimento. A Bíblia diz para o Nicodemos, necessário é você nascer de novo, porque é necessário que o homem nasça de novo. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma, você entrará no reino do céu. Nascer de Deus é nascer da palavra. Por que você, quando erra, não se conforma e continua errando? Porque a semente que te gerou é uma semente justa, que vai gerar em você arrependimento, para que você seja justa. Você não foi gerado por um homem e por uma mulher. Agora, um homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.
nasceu da semente que é a palavra de Deus, ele vai ter sentimento de justiça. Então, isso que Jesus está dizendo: quem é justo, continue praticando a justiça, e quem é injusto, continue fazendo justiça. Ele está falando: vocês que são apostadas, vocês já não querem mais nada comigo. Isso é linguagem que apostaram. A apostasia, para quem não sabe o que é apostasia, é negar literalmente a fé, e ainda muitas das vezes apostar, até blasfemar o Espírito de Cristo, blasfema e quando blasfema o Espírito de Cristo, blasfema de todo conhecimento que ele aprendeu. Um apostata é negar a fé de verdade. Eu quero dizer para vocês que desviado é um apostata. Um cristão que se afasta da igreja, o que é salvo, não pode ser considerado nem como apostata e nem como desviado. Um cristão que conheceu a Deus, mas por alguma fraqueza, porque a Bíblia diz que o justo cairá sete vezes, é normal, não é? É normal, não é? O justo cairá sete vezes, a sétima o Senhor o levantará. Então é normal. Uma pessoa que se afasta da igreja e vai e volta e está lá, ele não é considerado nem como apostado nem como desviado. Ele é considerado por Jesus como uma ovelha perdida. E Jesus deixa as 99 no aprisco e vai atrás dessa perdida. Ele não vai desistir. Não é considerado como desviado, e também é considerado como filho pródigo. Então, se ainda é filho, mesmo sendo pródigo, ainda é filho. Desviado, sim, é apostado. Eles não voltam mais para o nosso meio e ainda saem blasfemando. Vamos acelerar o processo. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo de número 20 e o verso 11. Estou concluindo agora, tá? Tchau. Continua seu marido. Calçar os pés com a propagação do Evangelho da paz significa estar pronto com conhecimento sobre o Evangelho da paz, daquele que nos proporciona o poder de libertar e salvar, que ele tem. O Evangelho tem o poder que nos proporciona a libertação. Jesus, só quem é liberto pode falar de libertação. Né? Eu falo isso, irmãos, não é massa. Parece, porque quem ensina, em alguns momentos, dá a impressão que é arrogante. O que se acha? Mas uma pessoa que não é liberta, se ele se guiar, eu não estou querendo dizer com isso que uma pessoa que não é liberta, que é de Deus, que está no processo de libertação, mas que lá na frente Deus vai ser uma obra linda. É lá na frente. Então vai em todos os processos, vai recebendo oportunidade, vai trabalhando devagarzinho, vai fazendo, mas cuidado, não tenha muita pressa, não faz cuidado, vai devagarzinho, porque devagarzinho Deus vai te formando. Deus não vai chover uma noite que esse não, irmão. Gente, o apóstolo Paulo foi rápido em entender o Evangelho, foi uma velocidade, porque ele já conhecia da lei, o Espírito Santo deu a luz em tudo que ele já sabia sobre as Escrituras. O povo judeu é diferente, o povo judeu, mas nós que somos de outro país, as pessoas são pacientes de Deus, as pessoas vêm com a rede de pessoas. É outra coisa. Então entenda que uma pessoa, e Deus não faz o obreiro do dia para a noite. E o obreiro que é feito do dia para a noite tem alguma coisa errada. Porque é um processo. Porque primeiro, eu vou explicar o processo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a tribulação é ruim, dói. Produz a paciência. É um processo. Essa tribulação é o processo de Jesus. Olha, você agora. A tribulação produz a paciência. A paciência é a experiência, porque o processo está ali atrás, você viu que Deus então te deixou não. Você continua. A tribulação produz a paciência a experiência, começa a minha experiência com Deus, e a experiência é a esperança. O negócio aqui é bom. Aqui lá no mundo eu era frustrado, fiquei derrotado, mas o meu Deus está me dando vitória passo a passo. Você vai ficando forjado até a experiência com Deus. Você acha que surgiu primeiro Davi lutou primeiro com o Golias? Não, ele começou a ter experiência com o urso, com o leão, e agora você está entendendo? Aceita o processo do Senhor, dói menos. Vamos concluir aqui João capítulo
capítulo 8 e o verso 32, 33. E eu tenho. 34. Fala de Jesus. E sobre preparação, quando Jesus enviou os 70 discípulos, ele pegou os 70 discípulos e deixou um salve. Ele deu instrução porque tem pessoas para evangelizar. Evangelizar uma pessoa que vai evangelizar em alma. A primeira pessoa substantivo. A primeira coisa que uma pessoa. Você pode lá, estou pensando agora. Você achou mas tem uma assistência boa. Então o que acontece? Jesus, quando enviou 70 discípulos, ele separou de 2 em 2, mas tem que ter discussão, gente. Olha, evangelizar, você não falava de levar um perigo, que é da igreja. Os irmãos que estavam na igreja pesaram a doutrina. Quanto mais uma pessoa, você tem que deixar ele, tem que deixar aquilo. Que aí eles falam isso. Evangelismo é um versículo, a evangelização, você vai pegar textos bíblicos e versículos bíblicos que falam sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo, não se turbe o vosso trabalho aqui, Deus promete salvação, não se turbe o vosso coração, pegue-se Deus e neles também em imagem de Jesus. E vou preparar os lugares, se eu for buscar um lugar, e eu é por amor. Não vai tentar buscar o bem aqui. Tem os irmãos aqui como às vezes tem mais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo de diabo. Esse seria um versículo? Seria qual versículo? Seria mais o versículo que é, pode ler aqui, ó. É 32, 33 e 34. Do 32 ao 34. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você acha que o servo do pecado pode ser lição? Pode? Conhecereis a verdade vos? A verdade também não se conhece da noite para o dia, gente. Então, às vezes, vem uma pessoa para a igreja, também é disso que a gente não podemos ler esse versículo para entender. Tem irmão que quer que santificar o irmão, nem ele é santo. Ele está querendo a força convencer o homem. Primeiro que quem convence é o Espírito Santo. Só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é trabalho nosso, é trabalho do Espírito Santo. Não procura trabalhar nessa área, esse Espírito Santo, ele vai ver. Então, conhecereis a verdade vos libertará. E a libertação não é da noite para o dia. Vamos ter paciência com os que estão chegando, que ainda não é liberto. Por quê? Como o Senhor conhece a verdade da noite para o dia, na proporção que nós vamos ensinando, vamos pegando, o Senhor vai libertando. Porque tem pessoas que se convertem instantaneamente. Eles se convertem e começam a deixar radicalmente o pecado, porque o trabalhar foi lindo. E geralmente essas pessoas ou são filhos de pastor ou são filhos de crente, irmãos. Que é o mundo às vezes vem, e também as pessoas que nunca têm intimidade com Deus, quando ele é liberto de algo que muito oprimia ele, com aquele peso saiu tão grande, ele fica tão caro, que ele se dedica e começa a dar lugar a Jesus e começa a querer ter interesse pela verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é livre, irmãos. Libertará do pecado, acabou outras coisas, né? Então, para concluir, Romanos capítulo 1, verso 16. Está funcionando. Nossa, não pode se empolgar, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Tem quem envergonha do Evangelho. Parece que tem tanto que ele entra, mas ele não quer ser identificado como filho de Deus. Fazer isso não. Você não precisa se apresentar como cristão, mas nas suas atitudes mostre que você é luz. E se te indagarem se você é da igreja, diz sim, sou. E o meu Senhor se chama Jesus
e ele um dia me libertou. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho. Se ainda existe uma vergonha em você, você ainda não foi libertado, não. Sabia? Não foi não. Se você tem vergonha de levar o nome de Jesus na sua vida, então a verdade ainda precisa alcançar em um pontinho. Então, como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não me vergonha de Jesus? Eu estou no ambiente, estou pegando irmãos, aí parece que eu não quero mostrar que eu sou cristão, né? Mas eu vou dizer um negócio para você, se você é luz, vou te identificar que você é luz. E se te indagar a respeito do Evangelho, você entra e fala da mensagem de Jesus e faça como o apóstolo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus, pois é poder de Deus e salvação para todos quanto nele crê. E eu faço uma pergunta para você. Se não fosse gostoso o Evangelho de Jesus Cristo, o que eu já tenho procurado, eu teria desistido. Então eu continuo não me envergonhando do Evangelho de Cristo Jesus, porque eu sei que é poder de Deus e salvação para todos quanto nele creem. Primeiro os judeus e depois dos gregos e a todos os confins da terra. Deus abençoe a igreja. Queremos receber agora o nosso pastor. Peço perdão ao meu pastor, ao vivo, viu pastor? Olha para mim. Perdão ao vivo, porque eu tinha que concluir o estudo bíblico, porque tem uma finalidade espiritual aí, viu? E grande. Quero a sua compreensão. E pastor aumenta tudo, sim ou não? Porque o pastor aumenta tudo. Tem que aguentar, porque pastor é pai. E o nosso pastor ainda tem uma coisa bonita dele, que é Luiz Faria. E tecnicamente ele faria tudo por nós. Deus abençoe.